Boa tarde, meus irmãos. A paz de Deus seja louvado a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, eu vou resumir um pouquinho o resumo da história do Antigo Testamento. Da criação do mundo. No princípio, Deus criou o céu e a terra, com tudo o que há no céu e na terra se contém. E ainda que pudesse acabar essa grande obra em um só instante, quis empregar 6 períodos de tempo, que a sua Sagrada Escritura chama-se de dias. No primeiro dia, disse, faça-se luz, e houve luz, e houve luz. No segundo dia, fez-se o firmamento. No terceiro dia, separou as águas da terra, e a esta mandou que produzisse plantas, flores e toda espécie de frutos. No quarto dia, diz, faça o sol, a lua e as estrelas. No quinto, criou os peixes e as aves. No sexto, criou as espécies de animais e, finalmente, criou o homem. No sétimo dia, cessou Deus de criar, e este dia a que chamou sábado, que quer dizer descanso. Mandou mais tarde ao povo hebreu, por meio de Moisés, que fosse santificado e consagrado a ele. Criação do homem e da mulher. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, e o fez assim, formou o corpo da terra. Depois soprou em seu rosto, infundindo-lhe uma alma imortal. Deus impôs ao primeiro homem o nome de Adão, que significa formado da terra, e o colocou em um lugar cheio de delícias, chamado paraíso terrestre. Mas Adão estava só, querendo, pois, Deus associar-lhe uma companheira, e com sorte infundiu-lhe um profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, da qual formou a mulher, que apresentou a Adão. Este a recebeu com alegria e a chamou Eva, que quer dizer vida, porque ela devia ser a mãe de todos os seres viventes. Antes do homem, que é a criatura mais perfeita do mundo sensível, havia Deus criado uma infinita multidão de outros seres, de natureza mais elevada que o homem. Chama-se anjos. Os anjos, sem forma nem figura alguma sensíveis, porque são puros espíritos, criados para subsistir sem ter de estar unidos a um corpo. Haviam sido feitos por Deus à sua imagem, capazes de conhecê-lo e amá-lo, e livres para fazer o bem e o mal. Foram eles submetidos a uma prova. No momento da prova, muitíssimos desses espíritos permaneceram fiéis a Deus, mas muitos outros pecaram. Seu pecado foi de soberba, querendo ser igual a Deus e não depender-se dele. Os espíritos fiéis, chamados anjos bons ou espíritos celestes, ou simplesmente anjos, foram premiados com a felicidade eterna da glória. Os espíritos infiéis, chamados diabos ou demônios, como seu chefe, que se chama Lúcifer ou Satanás, foram lançados fora do céu e condenados ao inferno por toda a eternidade. Vou falar do pecado de Adão e Eva e seu castigo. Deus havia posto Adão e Eva em estado perfeito de inocência, graça e felicidade, isentos, portanto, da morte e de todas as misérias da alma e do corpo. Havia-lhes permitido que comessem de todos os frutos do paraíso terrestre, proibindo-lhes apenas que experimentassem o fruto de uma árvore que estava no meio do paraíso, e que a Escritura
chama árvore da ciência do bem e do mal. Chama-se assim porque Adão e Eva, por sua obediência, teriam conhecido o bem, isto é, haveriam tido aumento de graça e de felicidade, ou, como castigo de sua desobediência, deveriam decair, eles e seus dependentes, daquela perfeição e experimentar o mal, tanto espiritual como corporal. Queria Deus que Adão e Eva, como homenagem dessa obediência, o reconhecesse como a seu dono e senhor? O demônio, invejoso de sua felicidade, tentou Eva, falando-lhe por meio da serpente, investigando-a a desobedecer a proibição recebida. Eva, então, tomou o fruto proibido, comeu e induziu Adão e que ele também comesse. E ambos pecaram. Então, este pecado trouxe para eles e para toda a linhagem humana os mais desastrosos efeitos. Adão e Eva perderam a graça santificante, a amizade de Deus e o direito à bem-aventurança, ficando escravos do demônio e merecedores do inferno. O Senhor pronunciou contra eles a sentença de morte. Desterrou-se daquele lugar de delícia e os lançou fora dali para que ganhasse o pão com o suor de seu rosto, entre inúmeros trabalhos e fadigas. O pecado de Adão propagou-se depois a todos os seus descendentes, exceto Maria Santíssima, e é aquele com que todos nascemos. Esse pecado se chama pecado original. O pecado original mancha nossa alma desde o primeiro instante de nosso ser. Faz-nos inimigos de Deus, escravos do demônio, desterrados para sempre da bem-aventurança, sujeitos à morte e a todas as demais misérias. Promessa de um Redentor. Deus, porém, não desamparou Adão e a sua descendência. Então, desventurada sorte, em sua infinita misericórdia, prometeu-lhe logo um Salvador, o Messias, que havia de vir para livrar o gênero humano da servidão do demônio e do pecado, e mereceu-lhe a glória. Essa promessa, Deus a foi repetindo sucessivamente, entre muitas vezes aos patriarcas e por meio dos profetas, ao povo hebreu. Adão e Eva, depois que foram lançados fora do paraíso terrestre, tiveram 2 filhos, a quem deram o nome de Caim e Abel. Crescidos já em idade, Caim se dedicou à agricultura e Abel ao pastoreio. Deus havia se mostrado agradado com os ofícios de Abel, o qual, piedoso e inocente, oferecia-lhe o melhor de seu rebanho. Deus, porém, desdenhava os sacrifícios de Caim, que lhe oferecia os frutos da terra, mas o fazia sem piedade e com mesquinhez. Caim encheu-se de ódio e inveja contra seu irmão, e convidando-o para passearem juntos no campo, atirou-lhe sobre ele e o matou. Para consolar Adão e Eva da morte de Abel, deu-lhes o Senhor outro filho, a quem chamaram Sete, que foi bom e temente a Deus. Adão, durante sua longa vida de 930 anos, teve outros filhos e filhas que se multiplicaram e pouco a pouco povoaram a terra. Entre os descendentes de Sete e dos seus filhos de Adão e dos outros filhos de Adão, os anciãos, pais de imensa progênie, ficando à cabeça da tribo, formadas pelas famílias de seus filhos e netos,
e eram príncipes, juízes e sacerdotes. A história honra-os com o venerado nome de patriarcas. A providência concedia-lhes longuíssima vida para que ensinassem a seus dependentes a religião revelada e para que, velando sobre a fiel tradição de divinas promessas, perpetuassem a fé no mundo do Messias. Com o correr dos séculos, perverteram-se os descendentes de Adão e a terra toda encheu-se de vícios e pecados. Por tanta corrupção, Deus primeiro ameaçou e depois castigou o gênero humano com um dilúvio universal. Fez então chover durante 40 dias e 40 noites, até que as águas cobriram os montes mais altos. Morreram afogados todos os homens, salvando apenas Noé e sua família. Noé, por ordem de Deus, recebida com anos antes do dilúvio, havia começado a fabricar sua arca, espécie de navio, em que depois entrou com sua mulher e seus filhos, Sem, Cã, Jafé e as 3 mulheres destes, e os animais que Deus lhe havia indicado. Os descendentes de Noé multiplicaram-se rapidamente e cresceram em tão grande número que não podendo já estar juntos, tiveram de pensar em se separar. Antes, porém, quiseram levantar uma torre tão alta que chegasse ao céu. A obra prosseguia-se a passos longos, quando Deus, ofendido com tanto orgulho, desceu e confundiu as línguas, de maneira que os soberbos edificadores não se entenderam uns aos outros. Tiveram de dispersar-se sem levar a cabo seu ambicioso projeto. A torre teve o nome de Babel, que quer dizer confusão. O povo de Deus. Os homens, depois do dilúvio, não permaneceram muito tempo fiéis a Deus, mas recaíram logo nas maldades passadas e chegaram ainda ao extremo de perder o conhecimento do verdadeiro Deus e de se entregar à idolatria, que consiste em adorar como divindade as coisas criadas. Por isso, Deus, a fim de conservar na terra a verdadeira religião, escolheu um povo e tomou a seu cargo a organizá-lo com especial providência, preservando-o da corrupção geral. Pois é, meu povo, meus irmãos, meu povo mesmo. Eu vou parar por aqui agora. Eu vou meditar um pouco. Depois eu volto mais tarde. Falei mais alguma coisa para vocês. Deus abençoe a todos. Fique com essa mensagem. Amém?